Oi, tudo bem? Eu sou o Eli e este é mais um episódio do Português Cultural, que é a seção do Intermediate Portuguese, na qual nós discutimos cultura, sociedade e algumas coisas mais em português brasileiro que acontecem essas coisas aqui no Brasil. E hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado, porque será que você fala português direitinho? Será que o português que você está aprendendo é o português mais bonito, mais correto, mais erudito? Bom, a gente vai saber um pouco mais sobre a norma culta. Essa pessoa, essa norma, que atormenta muitos brasileiros. Lembrando, para os episódios do Português Cultural, nós temos uma transcrição aberta. Então você pode dar uma olhada na descrição desse episódio e lá você vai encontrar um link que vai te levar diretamente para a transcrição automatizada desse episódio. A gente agora vai falar sobre norma culta, português correto e português incorreto. O que eu vou falar para você não é segredo nenhum, mas muitos dos meus alunos ficam surpresos quando eu digo para eles que no passado eu revendia cosméticos. Eram maquiagens, perfumes, cremes e todo tipo de produto de beleza que as pessoas costumam comprar. Então, eu era revendedor de cosméticos e era uma coisa que eu fazia todo santo dia. Infelizmente, no Brasil, revender cosméticos não é muito bom ou não é muito fácil, porque exige muito trabalho e a recompensa é pequena. Você precisa vender uma quantidade enorme de cosméticos. Eu ia dizer um palavrão, gente, eu peço desculpas. Então, precisa vender uma quantidade enorme de cosméticos para ganhar uma rendinha. Então, algumas empresas fazem programas de incentivo. A empresa para a qual eu trabalhava fazia o Clube das Estrelas. Era tudo muito chique, tudo muito legal, mas não servia realmente para nada. Já outra empresa aqui no Brasil, que se chama Jequiti, tinha um programa de incentivo muito bom. Se você revendesse bastante, e também fizesse parte de uma loteria, de um sorteio da empresa, você poderia ir até para o programa da Jequiti que passava na televisão. Esse programa se chamava Roda Roda Jequiti e tinha muitos participantes de todas as partes do Brasil. E alguns desses participantes vinham do norte, outros vinham do nordeste, outros vinham do sul e todo mundo fala português. O dono desse programa, que também era o dono do canal, era o Silvio Santos. Ele já não está mais vivo, faleceu este ano ainda, e foi um cara muito famoso, muito popular aqui no Brasil. E o Silvio Santos é carioca. Quem é carioca e quem é de São Paulo, normalmente aprende a falar da maneira do local deles. E quem é do Nordeste, aprende a falar como quem é do Nordeste. Mas eu estou falando demais, vou voltar para o programa. No Roda Roda Jequiti, os participantes tinham que adivinhar uma palavra que estava escondida. Para adivinhar essa palavra, eles precisavam dizer letra por letra. Então, por exemplo, tem a letra B. Sim, tem. Então, plim, aparece a letra B lá na palavra. Tem a letra X. Não tem. Então, a pessoa perdia a vez e passava para outra pessoa. O problema, para mim, começava quando os participantes iam dizer as vogais. Muitos participantes do Nordeste diziam, tem a letra E. Aí o Silvio Santos olhava para a pessoa e dizia, E. E aí a pessoa, é isso que eu disse. É. E o Silvio Santos corrigia a pessoa e dizia, tem a letra E. E aí tinha a letra E ou E, de repente, plim, aparecia. E isso é uma diferença em como os brasileiros aprendem a própria língua e o próprio alfabeto.
Na escola, nós aprendemos o beabá. Pelo menos na minha época, era assim que nós chamávamos. E nós chamamos de beabá porque nós aprendemos as sílabas fazendo essa combinação. B-A, ba, B-E, bé, B-I, bi. Mas antes de aprender o beabá, a gente aprende as vogais A, E, I, O, U e as consoantes B, C, D, F, G. Todas essas coisinhas, essas letrinhas. Ah, e só uma dica antes de a gente continuar. Quando a gente diz que vai aprender o beabá de alguma coisa, isso significa que nós vamos aprender os fundamentos de alguma coisa. Então, o beabá do português são as palavras básicas, como ler, como soletrar. Mas eu também posso ter um curso do beabá da economia, que são os fundamentos da economia. Mas chega de falar disso, vamos voltar aqui para o beabá, porque tem uma diferença em como as pessoas do Nordeste e do Norte aprendem as vogais e as pessoas do Sul e do Sudeste e do Centro-Oeste aprendem as vogais. A diferença não é 100% assim, mas na maior parte das vezes, quem é do Sudeste e do Sul aprende as vogais assim. E preste atenção, são vogais fechadas, ou pelo menos a letra E e a letra O, para eles, são fechadas. Então, eles pronunciam assim: A, E, I, O, U. E é assim que eles aprendem lá no Sudeste. Aqui no Nordeste, e eu sou do Nordeste, nós aprendemos as vogais abertas. Então, fica A, E, I, O, U. E o problema é que, primeiro, para você estudante, às vezes a diferença não é tão clara. Eu vou repetir a letra E e a forma fechada, e a letra O e a forma fechada, para você perceber a diferença. Mas nem sempre é possível perceber claramente. Eu vou forçar um pouco. E é a vogal aberta, I é a vogal fechada. O é a vogal aberta, U é a vogal fechada. Eu vou repetir na mesma ordem. E, I, O, U. Mais uma vez. E, I, O, U. E aí você talvez pense, mas, professor, por que nós estamos falando disso? Porque muitos brasileiros pensam que o português correto é o que eles falam. E é por isso que o Silvio Santos costumava corrigir os participantes, dizendo que não era é, mas e. Então, quando a pessoa dizia tem é de escola, ele dizia tem e de escola. E isso faz parte de muitos problemas que nós temos aqui no Brasil. Quando você vai para a escola no Brasil, aprende o português, né? Tem o português que a gente aprende na escola. E tem o português que nós falamos em casa. O português que nós aprendemos na escola é o português padrão. E também dizemos que é o português certo, o português correto. É o português da norma culta. E essa palavra é muito importante, tá? A norma culta. E o português da norma culta é o português que está no seu livro de gramática, que está na maior parte dos livros escritos no Brasil e em Portugal também. E é um português que nem todos os brasileiros falam. Por quê? É um português muito correto, mas que não é exatamente como as pessoas falam. O português que as pessoas falam no dia a dia não tem um nome específico, mas vamos chamar de português falado. Tem uma diferença muito grande entre a norma culta e o português falado, principalmente no uso de pronomes, na ordem das frases, no tipo de conjunção e até também nas conjugações.
Eu vou falar sobre algumas dessas diferenças, porque você vai ver as diferenças entre o português da norma culta e o português falado com muita frequência. E o primeiro deles é o que talvez dê mais dor de cabeça para você, que é o subjuntivo. Tem uma coisa que nós fazemos para fazer brincadeira, para fazer piada, ou até para escarnecer alguém que a gente acha que não é tão inteligente. Uma delas é remedar o que uma pessoa diz. A pessoa fala, eu não quero ir hoje para lá não. E aí você acha que isso é ridículo e remeda essa pessoa. Você diz, eu não quero ir lá hoje não. Isso é quando você remeda uma pessoa. Você imita uma pessoa para humilhar ou para fazer graça com ela. E nós podemos dizer remedar ou arremedar. As duas palavras têm o mesmo sentido, tá? E eu tenho alguns amigos de São Paulo. Eu tenho esses amigos de São Paulo, são bons amigos, então às vezes eu remedo eles para fazer graça. E uma coisa que eu percebo, muitos dos meus amigos de lá, é que eles estão deixando de usar o subjuntivo. Então, um dos meus amigos uma vez diz, você quer que eu compro esse presente para você? Você quer que eu compro esse presente para você? E aí eu fiz o remedo, né? Você quer que eu compro o presente para você? Ai, fala direito, caramba. Você quer que eu compre esse presente para você? E não é só em São Paulo que isso está ocorrendo. Eu falo dos meus amigos de São Paulo porque eu converso com eles com bastante frequência, mas isso está acontecendo no Brasil todo. O subjuntivo no português falado está deixando de ser usado. É correto não utilizar o subjuntivo? Não. Eu sou professor, tenho que dizer que não. Mas é impossível entender quando não se usa o subjuntivo? Também não. Só é estranho para mim, pelo menos porque não faz parte da norma culta que foi o português que eu aprendi. Você come carne? Eu sei que muitos dos meus alunos são veganos e vegetarianos, e eu acho até interessante, mas eu vou precisar falar de um vocabulário agora que tem a ver com carne, porque algumas pessoas comem apenas alguns cortes específicos ou algumas partes dos animais. Por exemplo, eu tinha uma prima, quando eu era mais jovem, a minha prima ainda está viva, mas quando eu era mais jovem, eu sabia que ela só comia peito de frango. Então, quando a minha mãe preparava comida e minha prima vinha visitar, tinha que comprar peito de frango para a coisinha preciosa do papai, porque ela só comia peito de frango, ela não queria comer coxa de frango. Eu estou fazendo aqui isso, gente, porque a gente acha uma frescura, ou seja, a gente acha um exagero de comportamento quando algumas pessoas dizem, eu só como peito de frango. Nossa, que chique que você é. Não come as partes menos nobres do frango. E uma das partes menos nobres do frango é a moela, ou moela. E se escreve M-O-E-L-A, moela. E a moela é uma parte do estômago do animal, do frango especificamente aqui. E eu, pessoalmente, não gosto de moela de frango. Não que o sabor seja ruim, mas é porque o meu paladar é muito chique, muito apurado. E eu não gosto de moela. Mas por que eu falo isso? Por causa de uma historinha que eu vou contar para você. Eu tenho um amigo que gostava de uma amiga em comum, mas ele tinha vergonha de falar com ela. Isso é coisa de adolescente, tá? Não coisa de adulto. E naquela época, ele tinha vergonha de falar com ela. Ele queria dizer que ele a amava, mas não dizia. E aí eu dizia para ele, mas por que você não conta para ela que você ama ela? E ele dizia, olha, eu amo ela. Eu amo ela, mas eu tenho vergonha.
E eu não sei se você percebeu, quando ele disse eu amo ela, tem o mesmo som de quando a gente fala da moela da galinha. Então, eu amo ela, amo ela. E isso é uma brincadeira que a gente faz, é um trocadilho, ou seja, é uma brincadeira com as palavras, porque no português falado, os pronomes objeto não mudam de forma, eles são iguais aos pronomes sujeito. Aí você me pergunta, mas professor, do que diabos é que você está falando? E eu digo, eu estou falando porque o correto deveria ele ter dito, eu a amo. Eu a amo. Mas ele não disse isso, ele disse eu amo ela. E isso acontece com muitos verbos em português. Quando eu digo eu vejo o meu amigo, se eu for usar o pronome, eu deveria dizer eu o vejo. Ou pior, vejo-o. Ugh. Mas normalmente a gente fala eu vejo ele, eu vejo ela. Eu amo ele, eu amo ela. Amo ela, meu Deus do céu, que brincadeira. E como você percebe, tem algumas coisas da norma culta que nós utilizamos com maior facilidade, por exemplo, o subjuntivo, apesar de o subjuntivo estar desaparecendo, e tem outras coisas da norma culta que nós não usamos quase nunca, como são os pronomes objeto, aqui no português falado, né? Tipo, o, a, os, as. Quase nunca a gente usa esses pronomes no português falado. E aí talvez você se pergunte, mas, professor, se eu usar a norma culta, as pessoas vão me entender? Vão. Mas se você usar a norma culta, muito, muito mesmo, as opiniões vão mudar. Você já assistiu a Vila Sésamo? Aqui no Brasil, Vila Sésamo foi muito popular ali na pré-história, porque foi um programa muito, muito popular na época da infância dos meus irmãos mais velhos. Não na minha já era menos popular. Mas tinha um personagem lá que era muito caricato. Esse personagem era o Conde, e Conde ficou em português. Quando o Conde contava, ele contava assim: eu tenho um bloco, ah, ah, ah. 2 blocos, ah, ah, ah. E o Conde era um vampiro. Imagine o Conde, mas sendo um político. Esse foi o presidente do Brasil, Michel Temer, que foi presidente entre 2016 e 2017 e que falava um português ultra correto. Eu tenho lá os meus problemas com o Michel Temer. Não gostava dele nem um pouco, por conta de problemas que ele teve com a educação aqui do Brasil, mas o fato é que Michel Temer falava um português ultra correto. E uma das lembranças que eu tenho do Michel Temer é de que uma vez eu estava na casa de um amigo e a mãe dele chegou perto da televisão quando o Michel Temer estava falando na televisão. E o Michel Temer fazia um pronunciamento, né, fazia uma declaração. Ela olhou para a televisão e disse: fala direito, seu abestado, fala que nem gente. Por que ela falou isso? Porque o Michel Temer fala correto demais. E a atitude da mãe do meu amigo não é uma atitude rara nem estranha, não. Na verdade, muitos brasileiros acham que pessoas que falam português correto demais essas pessoas podem soar rebuscadas, exageradas ou pouco naturais. Aí, anote aí a palavra. Uma coisa rebuscada é uma coisa excessivamente erudita. Ela é inapropriada para o contexto ali. Então, por exemplo, imagine que um brasileiro vai buscar o filho na escola. Então ele diz: eu vou buscar ele na escola. Eu vou buscar ele na escola. Mas o Michel Temer provavelmente diria: buscá-lo-ei. Buscá-lo-ei na escola.
E o Michel Temer não estaria errado. Ele usa, na verdade, uma forma muito bonita e aceita no português falado, ou melhor, no português da norma culta. Mas, no português falado, isso parece muito artificial. Então, as pessoas não simpatizaram com Michel Temer porque ele falava de uma maneira exageradamente correta. E agora, sabendo disso, talvez você pense: então, professor, o ideal é falar errado. Não, não, não. Calma lá, o buraco é mais embaixo. A gente vai ver que falar errado também não é certo. Antes de eu continuar contando a história para você, eu vou explicar uma expressão que eu acabei de usar. Quando a gente fala em português, o buraco é mais embaixo, isso significa que o problema é mais complexo do que o que parece. Então, eu falei uma coisa que parecia simples demais, mas eu disse: não, 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 é mais complexo. O buraco é mais embaixo. E o buraco é mais embaixo porque quando a gente fala errado demais, também acaba virando motivo de piada. Além disso, falar errado demais aqui no Brasil está associado com pobreza. E a pobreza, para muitos brasileiros, é feia e ridícula. Essa não é a minha opinião, mas é a opinião que muitos brasileiros acabam tendo. Isso aparece até nos nossos programas de comédia. Nos anos 90 até os anos 2000, nós tivemos um programa de comédia chamado Zorra Total. E nesse programa de comédia, que passava todos os sábados, nós tivemos duas personagens que se destacaram por conta da maneira que elas falavam. Uma dessas personagens foi a Lady Kate. E muitos brasileiros da minha idade e mais jovens vão lembrar dela, especialmente pelo bordão "tô pagando" que ela falava toda a vida que o programa encerrava. Mas, para você saber, a história da Lady Kate era a seguinte: ela era uma ex-prostituta que tinha conhecido um político muito importante, tinha se casado com ele e que, por isso, agora ela era uma socialite. Ela falava muito errado, então ela não falava problema, ela falava problema. E basicamente, em todos os esquetes em que ela aparecia, a coisa mais engraçada era porque, primeiro, ela não tinha educação nenhuma. Ela era uma mulher rica que se comportava como pobre. E a segunda coisa era uma mulher rica que falava como um pobre. Porque ela falava errado. E aí agora, talvez você se pergunte: professor, e como é que eu tenho que falar? Você tem que falar da maneira que você aprender, é a primeira coisa. Mas, claro, você não vai falar tudo errado, mas talvez não queira falar tudo correto. O ideal é que você esteja sempre em contato com o português que as pessoas usam mesmo no dia a dia. Assista programas de televisão, escute podcasts como esse e outros podcasts que eu recomendo, converse com seus amigos e tome nota. Observe como as pessoas realmente falam, porque temos aqui no Brasil uma coisa chamada preconceito linguístico, que é um julgamento que nós fazemos de outras pessoas a partir da maneira como elas falam. Então, se elas falam errado demais, a gente torce o nariz. A gente, não gosto disso. E se as pessoas falam correto demais, a gente também torce o nariz. Por isso que eu digo que o equilíbrio está no meio. É difícil, mas é possível achar esse equilíbrio. Bom, hoje nós falamos sobre a minha história com os cosméticos que eu vendi no passado, dos incentivos que os revendedores ganhavam, do programa Roda Roda Jequiti, no qual os candidatos precisavam dizer letras e adivinhar as palavras. Aprendemos como os brasileiros aprendem o beabá, né? Na escola, que a gente aprende B com A, ba, B com E, bé. Aprendemos do que se trata a norma culta, também aprendemos do que se trata o português falado, vimos alguns casos da atitude dos brasileiros para com quem fala muito corretamente e também para quem fala muito errado.
falamos um pouquinho sobre preconceito linguístico e a minha dica sobre esse assunto é: estude, escute e use o português. Lembrando, esse episódio tem uma transcrição aberta, então dê uma olhada lá na transcrição porque tem algumas expressões que eu usei hoje que eu não expliquei. As mais comuns, claro, eu expliquei, então você vai utilizá-las assim que possível. Ou será que você vai utilizar elas? É utilizar elas ou utilizá-las? Tá vendo? É complicado. Então, dê uma olhada na transcrição e a gente se vê no próximo Português Cultural. Tchau! Oi! Muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!